E aí pessoal, minha primeira aula número 1 de Física no canal Mr. Bate. Seja bem-vindo, venha comigo, hein? Vamos começar hoje com o primeiro assunto, grandezas. Se você tem dúvida, depois pode fazer a pergunta, hein? Tem que ser no ritmo, gostoso. Ai, Mr. Bate. Oi, primeira aula, grandeza. Bem, vamos agora chamar de grandezas físicas, ok? Grandezas físicas, são grandezas, ok pessoal? O que aconteceu? O homem, desde a sua origem, ele começou a medir as coisas. Isso faz parte da natureza. Nós temos um aparelho que faz parte do nosso corpo, que é o olho. O olho é um aparelho que nós chamamos de olhômetro. Por exemplo, meu filho tem um olhômetro exagerado, né? O prato dele é aquela serra, o olho dele parece ser maior do que o estômago, mas ele consegue comer. Então o homem começou a medir as coisas, a contar essas coisas. Só que essa contagem era feita como? Por exemplo, até hoje ainda se usa a jarda, que é essa distância, da altura do ombro até a ponta do dedo. Usa-se ainda a polegada. Veja, mas a física, a química, a biologia, a matemática, elas foram evoluindo e foi preciso criar um padrão. Esse padrão hoje nós temos lá no Museu da França, todo numa convenção. Nós temos o chamado quilograma padrão. Também temos o metro padrão. Aqui é uma régua centimetrada, né? Você deve ter uma régua em casa, você vai medir essa régua aqui, ela tem um valor de 30 centímetros no máximo. Ela também é dividida em polegadas, né? Essa régua é uma régua especial. Eu sei que talvez a imagem não fique boa da régua, mas você pode ter um tipo de régua desse em casa. Pois bem, eu trouxe aqui também o que? Uma balança digital, uma balança de cozinha, né? Estou fazendo a propaganda, depois elas vão pedir, né, direitos aí da propaganda, mandar pra gente. Então essa balança, por exemplo, ela mede em 2 unidades, ela mede em gramas e em onças. Olha, eu nunca mais tinha ouvido falar nisso, onça. Quem é que já falou nesse negócio de onças, né? Então isso é uma unidade de medida da Itália. Hoje nós não usamos mais aqui no Brasil, mas você ainda pode encontrar alguns produtos, e eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse produto aqui, ó, traz o volume e traz a massa, ok? Traz o volume e traz a massa. Então são 2 unidades de medidas, só que uma diferente da outra. A massa mede a quantidade de matéria. Então, repetindo, nosso tema da aula de hoje, grandezas. Nós vamos chamar de grandezas físicas, porque na reunião que nós tivemos, os físicos, os químicos, os biólogos e os matemáticos, criou-se o padrão, como eu já disse. Então, se você for a Paris, vá no museu, você vai encontrar lá o quilograma padrão e o metro padrão, ok? Então, entendendo a aula de hoje, grandezas físicas. Primeiro vamos entender o que é grandeza. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser quantificado e qualificado. Então, se liguem, aluno, se liguem, meu garoto, pega esse macete, é tudo aquilo que pode ser quantificado e qualificado. O que é quantificar? Dar uma quantidade. Então, quando você diz assim, 200 gramas, você está dizendo que 200 gramas de uma farinha, de um arroz, você está dando uma quantidade daquela grandeza, certo? Agora, se você diz para meu filho, você vai almoçar hoje num restaurante aquilo, então, por favor, só coma 500 gramas. Aí ele faz um prato com 2 quilos. Ora, o que aconteceu? Quando você diz 2 quilogramas, significa dizer 2.000 gramas. Uma quantidade 10 vezes maior. Então alguém vai dizer assim, esse menino é um monstro? Esse menino come demais?
você vai estar dando uma qualidade, você vai estar qualificando aquela grandeza. Vou dar mais um exemplo, bem rápido. Eu vou pedir você que faça uma prova com 10 questões e vou dar apenas 10 segundos para você fazer essa prova. O que é que você vai dizer para mim? Oh, Mr. Bate, não tem condições. 10 questões em 10 segundos, eu não consigo nem ler o enunciado da primeira questão. Justamente, quando você diz é muito pouco, né? É um tempo irrisório, você está dando uma qualidade àquela grandeza. Então vamos associar agora, hein? Grandeza é tudo aquilo que pode ser quantificado e qualificado. Quantificar dá uma quantidade. Qualificar dá um subjetivo, né? Um subjetivo, na verdade, não. Um adjetivo aquilo. É pouco, é muito, né? Então eu vou lhe dar 10 horas para fazer uma prova. Ah, é tempo de sobra. Então você está dando uma qualidade àquela grandeza. Pois bem, então as 3 primeiras grandezas, as grandezas que a gente mais usa no nosso dia a dia, eu vou trabalhar com elas agora, que são as grandezas. Massa, que é a quantidade de matéria de um corpo. Comprimento, que mede as dimensões lineares desse corpo. Você vai ter área, que mede 2 dimensões desse corpo, quer dizer, você vai encontrar uma região limitada por essas componentes, e o volume, que é o espaço que aquele corpo ocupa. Teremos ainda uma das grandezas mais importantes, aquela que dita nossos dias, que é a grandeza tempo. Então, olha, quantos são os dias da semana? São 7. São 7. Quanto? Ué, é patati patatá? Não, sou eu, Mr. Bate, para você lembrar que as grandezas são divididas assim, ó. Nós temos a unidade fundamental. Então, por exemplo, a grandeza massa. Então, a unidade fundamental dela é gramas. Vai trabalhar com a letra G. Do lado direito aqui, no caso da nossa tela, você olhando para frente, do lado direito, nós vamos ter os submúltiplos. Então, você vai ter o decigrama, o centigrama e o miligrama. Do lado esquerdo meu aqui, nós vamos ter os múltiplos. Decagrama, hectograma e quilograma. Então você tem quantos itens aqui? Foi por isso que eu cantei a musiquinha. São 7, são 7. Quantos são os dias da semana? Ó, nós temos aqui a 10ª parte, a 100ª parte e a 1000ª parte da grandeza fundamental gramas. Essa unidade gramas pertence à grandeza massa, que é a quantidade de matéria do nosso corpo, ok? Então vamos imaginar assim, aqui decagrama é 10 vezes maior que o grama, hectograma 100 vezes maior que o grama e quilograma 1000 vezes maior que o grama. Então essa aqui são as transformações de unidades que a gente precisa dominar, saber converter cada uma delas uma nas outras. Por que isso, Mr. Bate? Porque é o seguinte, se você for comprar um remédio, você vai comprar numa unidade bem pequena, você vai comprar ela em miligramas. Mas se você for comprar carne, feijão, você vai usar o quilogramas. Cada unidade dessa é adequada a uma coisa do seu dia a dia. As principais são quilograma, gramas e miligramas. Principais no sentido de que você encontra constantemente no seu dia a dia. O miligrama, por exemplo, como eu disse, para pequenas quantidades. Um remédio, um xarope, né? O caso você vai acordar. Coisinhas do dia a dia, mas pequenininhas. A grama, você vai comprar, por exemplo, os pães. São vendidos pães de 50 gramas, 100 gramas, 200 gramas. E você tem o arroz, feijão, coisas, a carne, vendidas com a grandeza maior, que é o quilograma. Então vamos destrinchar cada nome desse, hein? Esse aqui é o décimo, de 10ª parte. Esse é o centi, de 100ª parte. E esse é o mili, de 1000ª parte. O mais interessante é que se eu mudar da grandeza massa
Para a grandeza comprimento, o que acontece aí? Os prefixos são os mesmos. A unidade fundamental passa a ser o metro e do lado de cá vai ser assim, ó, decímetro, centímetro, milímetro. Do lado esquerdo vai ser decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então você vai fazer essa brincadeirinha e nós vamos usar, ou você faz uma regra de 3, ou você vai fazer o processo de correr vírgula, que eu acho mais fácil. A gente raciocina assim, ó, da esquerda para a direita, a coisa cresce, cresce. Da direita para a esquerda, a coisa decresce. Isso acontece, ok? O telefone tocou. Não percamos o nosso raciocínio. Continuemos com a aula. Venha com o Mr. Bart. Repetindo. Do múltiplo para os submúltiplos, a coisa cresce. Dos submúltiplos para o múltiplo, a coisa decresce. Então, a grandeza comprimento, ela vai avaliar a dimensão linear de um objeto. Eu quero saber o tamanho daquela coisa, o comprimento daquela coisa. Então, eu vou medir ou em quilômetros, ou em hectômetros, ou decâmetros, ou em metros, ou decímetro, ou centímetro, ou milímetro. Vai depender do que eu esteja medindo. Por exemplo, se eu for medir a aresta desse cubinho, eu vou usar aqui uma régua centimetrada, dá 1,9 centímetros. Já fiz essa medida anteriormente. Por que eu fiz essa medida do comprimento desse cubinho? Por quê? Porque eu queria calcular a densidade desse objeto. Então, para calcular a densidade desse objeto, eu precisava da grandeza massa e da grandeza volume. E para calcular o volume, eu preciso das dimensões desse cubinho. Mas voltando ao caso, vamos continuar com nossa grandeza massa e agora vamos fazer um exemplo. Uma transformação de quilogramas para gramas, por exemplo. Ou outra transformação de miligramas para gramas. Então, se ligue na aula, acompanhe comigo. Então, vamos para o exemplo, pessoal. Converter as unidades. Então, item A, por exemplo, 2 quilogramas em gramas. Então, nós vamos pegar aqui, ó, quilogramas. Acompanhe comigo como é fácil, pessoal. Daqui eu vou chegar em gramas. Então, eu vou andar, ó, uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Então, esse valor escrito seria 2,00 quilogramas. Eu posso encher isso aqui de zero, hein, pessoal? Colocar quantos zeros eu queira. O que eu preciso fazer é contar o número de casas como eu contei. Então, de quilograma para hectograma, anda uma casa. De hectograma para decagrama, mais uma casa. De decagrama para grama, mais uma casa. Então, eu vou andar 3 casas decimais. Então, eu vou andar aqui 1, 2, 3. Olha aí. Que valor eu obtive? 2.000 gramas. Então, 2 quilogramas para gramas equivale a 2.000 gramas. Agora, vamos fazer um segundo exemplo. Eu tenho 500 miligramas e quero converter em quilogramas. Então, vamos acompanhar esse valor. Agora eu inverso, hein? Eu estou aqui em miligramas. Quero chegar em quilogramas, no outro lado extremo. Então, daqui para cá eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Só que eu vou andar agora nesse mesmo sentido, para a esquerda, 6 casas decimais. Então, como é que fica a situação? Escrevendo aqui o 500, que a vírgula está aqui, eu vou encher de zeros do lado esquerdo agora do número. Do lado esquerdo.
Então vamos contar novamente de miligrama para quilograma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então posso apagar esse zero à esquerda, apago a nossa vírgula. Isso aqui ficou assim, 0,0005 quilogramas. Então, ó, 0,005 quilogramas equivalem a 500 miligramas. Eu saí de um extremo do miligrama e fui para quilograma. E aí você nota o seguinte, por que eu não vou escrever isso aqui no dia a dia? Não é bonito, vai gastar papel, vai gastar lápis, vai gastar caneta. Você escreveu um número tão grande. Então é por isso que a gente tem que trabalhar com a unidade adequada. Quando é um remédio, um comprimidozinho, miligramas. Quando é um pão, uma quantidade para fazer um bolo, coisa em pequena quantidade, mas não tão pequena, você usa o grama. E quando começa a aumentar um pouco, você vai para 1 quilo de carne, 10 quilos de carne, feijão, arroz, trabalha com quilograma. E aí você tem que lembrar o seguinte, ô Mr. Bach, e toneladas? O que são toneladas? Pois bem, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, olha, cara, quando se fala em tonelada, está falando em cada 1000 quilogramas. Quando é que a gente usa isso? Nos carregamentos de navio, carregamento de trigo, arroz, feijão, nas estradas, as carretas, transportando grandes massas. Então a gente vai trabalhar com a grandeza toneladas, ok? Eu acho que aí você vai começar a brincar com isso. Bom, então a grandeza massa, eu fiz esses dois exemplos. Agora vamos usar a grandeza comprimento, ok? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos converter agora 200 milímetros em centímetros. Lembre-se, a unidade fundamental fica no meio. Então você tem a unidade padrão, o metro. Então aqui você vai ter o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui você vai ter o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Isso para a unidade de comprimento, ok? Então você tem aqui agora, você está em milímetros, você está cá no lado extremo, né, inferior. Então daqui para o centímetro, você vai correr apenas uma casa decimal, correndo para a esquerda. Então a vírgula está aqui, correndo uma casa só, esse valor vai ficar de 20 centímetros. Ou seja, 200 milímetros são iguais a 20 centímetros. Se eu tiver em centímetro, passar para milímetros, é só inverter o sentido da vírgula. Aí a coisa vai crescer. Quando você sai do múltiplo para o submúltiplo, cresce. Quando você sai do submúltiplo para o múltiplo, você decresce o número. E a brincadeira de correr vírgula, venha com o Mr. Bach, não perca esse assunto, vai ficar errando isso, vestibular está chegando, o Enem está chegando, não perca tempo com isso. Comece a treinar, comece a brincar, faça muitos exercícios e você vai ver que isso é muito importante para vocês. Então, por exemplo, aqui, 0,5 quilômetros, que é meio quilômetro, para transformar em metros. Então, eu estou em quilômetros. Eu vou andar 1, 2, 3 casas decimais. Então, 0,5, eu vou encher de zeros. Eu encho de zeros sem medo de ser feliz. Para quem está preocupado? Agora eu vou correr, contar quantas casas. Repetindo, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Então, o que acontece aqui? Eu apago, zero à esquerda não tem valor. Meio quilômetro equivale a 500 metros. Então, 500 metros equivale a meio quilômetro. Eu vou aproveitar agora para falar da grandeza volume, mas não a volume no sistema internacional. Vamos falar do volume que a gente usa no dia a dia da nossa casa. O volume trabalhado com litros. É, isso mesmo. Então, observe. Quilolitro, hectalitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro
mililitro. O que a gente usa mais no dia a dia? O litro e o mililitro. Não tenha dúvida disso, hein? O que a gente usa mais dessa grandeza? O litro e o mililitro. Então, por exemplo, se eu quero saber o seguinte, 0,025 litros. Quero transformar para mililitros. Então, o mesmo raciocínio, ó, de litro para cá. Eu vou crescer 1, 2, 3 casas decimais. Então, olhando para o meu número aqui, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Então, 0,025 litros equivalem a 25 mililitros. Por exemplo, isso aqui é muito utilizado naqueles copinhos de xarope para criança, certo? É a faixa de 10 mililitros, então você tem uma dosagem entre 10 mililitros, 5 mililitros, e às vezes você tem que dar 25 mililitros, né? Você tem que fazer aquela medida, seja numa seringa para injetar na boca, aquele xaropezinho. Então depende do tamanho da criança, se for um adulto, você vai ingerir 25 mililitros. Para você ter ideia, aqui por exemplo, nós temos esse copinho que eu adoro. Já sabe para quê, né? Esse copinho é uma maravilha, eu aprecio com moderação uma coisa que eu gosto de beber nesse copinho. Então você aí, patrocinador, ó, já dei a dica, esse copinho para que serve, você lembra disso? Aqui nós temos o do remédio. Aqui é para quando você está doente. Quando esse copinho do que eu bebo dentro dele fizer mal, você vai tomar o de cá. Mas aqui é esse, ó. Esse copinho tem 50 mililitros. Então, se eu pegasse essa unidade aqui, ó, 25 mililitros, ele vai dar aproximadamente um pouquinho aqui acima da metade, porque esse copo não é um cilindro perfeito. Ele é um cilindro, um tronco de cone, né? Então, você poderia pegar isso aí para você ter ideia. Temos aqui a seringa, como eu disse. E a seringa está marcando aqui, ó, 10 mililitros. Se você não enxergar, espero que esteja enxergando, né? Então isso aqui, por exemplo, você bota lá o remédio e aplica na boquinha do bebê para que ele possa tomar isso aí. Então aqui, ó, quilolitro, 1000 litros, hectolitro, 100 litros, decalitro, 10 litros, litro, decilitro, décima parte do litro, 0,1 litro, centilitro, centésima parte do litro, 0,01 litro, e mililitro, milésima parte do litro, 0,0001 litros, ok? Bom, para completar isso aqui, vamos falar agora de área e volume no Sistema Internacional de Unidades. Não acabou a aula não, hein? Começou a complicar para você? Não, não faça isso. Venha com o Mr. Bate. Opa, voltei. Pensou que eu tinha esquecido de você? Não terminei o assunto ainda. Olha eu de novo, Mr. Bate, venha comigo. Vamos falar agora, ó, a grandeza área, transformação de unidades, pessoal, tema da aula de hoje. Nossa primeira aula, hein? Curta meu canal, dê um joinha, inscreva-se no canal. Não gostou? Pode botar o dedo para baixo sem problema. Faça suas críticas. Minha aula não vai ser aquela coisinha organizadinha, não. A minha aula é para te divertir, é para você rir, é para você vir comigo. Venha comigo, venha papar, venha aprender física de um jeito diferente. Arrocha. Bom, agora vamos falar da grandeza área. Sim, pessoal, eu vou medir a área desse quadro. Eu vou medir o comprimento vezes a altura. E a gente chama de altura porque está na vertical. Quando eu boto na horizontal, a gente chama de comprimento vezes largura. Mas eu preciso calcular o tamanho de um piso, o tamanho da sua sala, o tamanho desse quadro que vai ocupar aqui nessa parede. Então nós precisamos ter a unidade para isso. E a unidade de área no Sistema Internacional, nós vamos trabalhar com metro quadrado. Essa aqui é a unidade fundamental. Observe de novo, ó. De novo, são 7, ó. 3 para cá, 3 para lá. Quantos são os dias da semana? São 7. Não tem nada a ver com patati patatá. É só para você lembrar que são 3 do lado de cá, 3 do lado de cá. Então observe agora, ó. Agora o raciocínio é parecido. Você vai correr
2 casas decimais de cada vez. Gente, é uma brincadeirinha de correr vírgula. Então vamos pegar um exemplo aqui, exemplos bem fáceis. 2 metros quadrados. Quero transformar para milímetros quadrados. Então eu vou andar daqui, ó. 1, 2, 3. Só que agora não é só 1, 2, 3. Eu vou andar 2, 4, 6 casas decimais. Porque eu vou andar de 2 em 2. Então agora vai ficar assim, ó. Coloco 2, vou encher de zeros. Não estou preocupado em economizar zero. Não é meu dinheiro mesmo, né? Então aqui, observe. Eu vou andar 2, 4, 6 casas decimais. 2, 4, 6 casas decimais. Então, ó, convertendo agora 2 metros quadrados em milímetros quadrados, nós temos aqui, ó, 2 milhões de milímetros quadrados. Não, a gente não vai trabalhar com esse número grande. Mas aí você está resolvendo uma questão de física, está resolvendo uma questão de matemática. E o cara quer que você escreva, converta essa área em milímetros quadrados. Você vai ter que escrever assim. Teremos esse assunto, mas só para antecipar, eu poderia escrever esse número em notação científica. Vamos dar só uma esticadinha. A gente vai lá e volta no assunto para você pegar uma sete. Isso aqui fica assim, ó. 2 vezes 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 10 a sexta milímetros quadrados. Calma, pulei demais, te assustei. Não fique aí, fique de boa. Eu só estou querendo dizer que agora a gente vai andar de 2 em 2 para lá, ou de 2 em 2 para o lado esquerdo, e a gente converte isso, quilômetro quadrado em metro quadrado em quilômetro quadrado, correndo de 2 em 2 casas até onde eu quero transformar. Para a grandeza volume, quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos. Olha o metro cúbico aí, gente. As águas que passam nas torneiras das pessoas são medidas em metros cúbicos por segundo. É a chamada vazão. Ó, a vazão da água. Unidade de volume, metros cúbicos por unidade de tempo. Certo? Calma, vamos estudar vazão. Lá no assunto mecânica dos fluidos, hidrostática, hidrodinâmica. A gente vai estudar esse assunto. Mas é só para associar o dia a dia. A água que você paga ali no seu hidrômetro, a sua conta de água, vai trabalhar com o volume em metros cúbicos por segundo. Poderia ser em litros? Poderia. Aí tem uma particularidade, hein, pessoal? Ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Mister Bate, por que essa observação de água? Porque aí precisa envolver uma grandeza chamada densidade. E só a água, no caso, para nós, né? No caso a água é o mais importante, porque a densidade da água, ela é de uma unidade. Então, por exemplo, a água, ela tem 1 quilograma por litro. Então, se você trabalha 1 quilograma por litro, você vai poder converter de que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Já se eu pegar um outro líquido, pegar um óleo, por exemplo, ou pegar um desodorante como esse daqui, você vai ver que a relação não é igual, não é a mesma, não é de 1 para 1. Então, quando se fala numa densidade 1, aí a relação sendo de 1 para 1, eu posso dizer que 1 metro cúbico tem 1000 litros de água. Assim como 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de água. Assim como 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Ó, eu já vi algumas latas de refrigerante fazer isso. Colocar em mililitro e colocar em centímetro cúbico. Pode isso? Pode. Né? Claro, porque o refrigerante nada mais é água. Água com açúcar. Então tem açúcar interferindo ali. Daria uma diferença mínima, mas eles podem fazer essa relação. A grosso modo, né? A grosso modo na forma de dizer. Então agora aqui, ó, quando se fala de volume,
Eu não vou andar mais de 2 em 2 casas. Esse número é a sua chave, meu aluno. Você vai andar de 3 em 3 casas. Então eu vou fazer só um exemplo prático aqui para vocês. Ó. Eu vou transformar 1 quilômetro cúbico em metros cúbicos. Olha como é que vai ficar isso. Se liguem. Estou pegando números bem fáceis, hein? 1 quilômetro cúbico convertendo em metros cúbicos. Então acompanhe comigo, ó. Daqui para cá eu vou andar 1, 2, 3. Na verdade eu não vou andar 1, 2, 3. Eu vou andar 3, 6, 9 casas decimais. Então eu pego aqui, ó, e vou encher de zeros. E toma-lhe zero. E bota zero. E vai com zero. Sem pena de zero. Ó, não é meu mesmo zero dele lá. E agora eu vou contar. Eu contei quantos? Ó, 3, 6, 9. 3, 6, 9. Olha aí. 1 bilhão de metros cúbicos. 1 quilômetro cúbico tem 1 bilhão de metros cúbicos. É por isso que você vai ouvir falar assim, ó, o volume de água de Sobradinho. Eu vou poder trabalhar com metros cúbicos? Não. Daria um número que esse quadro não cabe, gente. Exagerando. Você tem que trabalhar com quilômetros cúbicos. Então você vai dizer lá que tem 2 bilhões de quilômetros cúbicos de volume de água. Ok? Então do mesmo raciocínio, ó, daqui para cá cresce, daqui para cá decresce. Quantas são as unidades? São 7. A unidade fundamental fica no meio, 3 na sua direita, 3 na sua esquerda. Isso aqui, esses nomes, seria bom você gravar. O K, que deveria ser escrito com Q, porque o nome é quilo, quer dizer 1000 vezes, 10 à terceira. O hecto, de hectobarbeico, não é que hectobarbeico, não. Ele vale 10 ao quadrado, é 100 vezes. Daí a palavra hectare. O que é um hectare? É um terreno de 10.000 metros quadrados. É um terreno que você tem 100 por 100 metros. E o deca, que é o D maiúsculo, que equivale a 10 vezes maior. Ó. Aí você tem a unidade fundamental e depois você vai ter os submúltiplos. Os submúltiplos. Eu só me lembro da minha esposa, tia Suzy, hein? É o único decimais que ela entende. Que são decimais, amor, decimais, decimais, amor, decimais, que é a parte, o 10 a menos 1, que é o décimo. Você tem o C de 10 a menos 2, que é o cente. E você tem o N, que é o 10 a menos 3, de milésima parte da grandeza. Então, acompanhando com a gente, por isso que eu vou ter aqui, ó, todas as grandezas minhas. Eu vou ter a grandeza massa, eu vou ter a grandeza comprimento, eu vou ter a grandeza volume, trabalhando com esse sistema de submúltiplos e de múltiplos, todos arrumadinhos. Agora todos, bem aqui, ó, na sequência, bonitinho, ó, só para você captar, não tem erro, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aprendeu esse? Só fazer o de baixo agora. Olha para você ver. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Que mais? Quilolitro, hectalitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Que mais? Agora tem um detalhe. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Por último, quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Qual a chave do sucesso?
Aqui eu vou correr de 2 em 2 casas. Aqui eu vou correr de 3 em 3 casas. E todas as aqui eu vou correr apenas de 1 em 1 casa. Ok? Agora vamos à última grandeza do dia. Ok? A última. Vamos falar da grandeza mais importante. A grandeza tempo. Opa! No funk! E aí galera, venha com o Mr. Bate agora para encerrar nossa aula de hoje de grandezas físicas. Vamos só fazer o link com a próxima aula, aula número 2. O que vai ter na aula número 2? Na aula número 2 nós vamos diferenciar grandeza escalar versus grandeza vetorial. Vamos falar da diferença dessas duas grandezas. E o mais importante, para concluir o assunto de grandezas físicas, vamos falar da grandeza tempo. Eita maravilha! Então se ligue, dê um joinha, curta o meu canal, vai acompanhando a sequência. Nós vamos fazer as aulas de todos os conteúdos da física, desde a mecânica, a termologia, a ótica e a eletricidade. Vamos passear pela física moderna. Siga no canal, dicas do Mr. Bate. Assistam a série Cosmos, pessoal. Não deixe de assistir também a aula que eu faço a apresentação do meu canal. Para saber quem é Mr. Bate, onde ele se formou, quantos anos de experiência ele tem. Então essa é a brincadeirinha para conhecer o professor que vai ajudar você a chegar na universidade, chegar em outro lugar. Menino lindo, olha eu aqui, funk. Tchau galera, tchau galera, fui!